Vamos estar lendo o livro aqui no Antigo Testamento. Alguns entendem como o Velho Testamento, outros entendem como o Antigo Testamento. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo de Isaías 43. Capítulo de Isaías 43, para a glória do Senhor. Vamos ler a palavra de Deus nesta noite, pois o Senhor tem preparado para nós este dia muito especial para nós, a Ele glorificarmos, para nós a Ele bendizer. Isaías 43, o versículo é o 2. Isaías 43, o verso é o 2. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje é terça-feira, a terça-feira doutrinária da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando encontrarem, digam amém. Glória a Deus. Todos encontraram mesmo? Quem não encontrou, diga eu. Não. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos esperar. Louvado seja Deus pela irmã que ainda não encontrou. Isaías 43, versículo 2, para a glória de Deus. Nosso Deus é fiel e está presente aqui no nosso meio. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler a palavra de Deus nesta noite tão linda, tão maravilhosa que Deus nos concedeu. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O dia 10, hoje, do 6, foi marcado para nós estarmos aqui neste culto doutrinário. Glória a Deus, aleluia. Capítulo 43 diz aqui, o versículo de número 2, que diz assim: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios passares, estarei contigo. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, nem a chama queimará sobre ti. Leva a Bíblia para que nós possamos pedir a Deus a direção dele na sua palavra. Oremos. Senhor meu Deus, Pai bendito, Senhor meu Deus, Pai de amor, Senhor meu Deus, Pai de misericórdia, Senhor meu Deus que estás aqui, Senhor meu Deus que estás olhando para nós, Senhor meu Deus que estás nos vendo da tua moradia, Senhor meu Deus que está olhando para esta igreja, Senhor meu Deus que está olhando para esses irmãos, olhando para essas irmãs, meu Deus, meu Pai, abre a porta da palavra deste culto, ó Deus, doutrinário, ó Senhor meu Deus, em nome de Jesus. Pai Santo, Pai bendito, Pai querido, a tua misericórdia, ela vem descer
precisa estar forte para vencer o pecado, para vencer a tentação. Mas para que o crente precisa estar forte? Para vencer a contenda, para vencer. O crente precisa estar forte para vencer as barreiras. O crente precisa estar forte para que mais? Para vencer as lutas. O crente precisa estar forte, aleluia, com a presença de Deus na sua vida, para que mais? Para vencer as provas. Para que mais o crente precisa estar forte na presença de Deus? Para vencer as perseguições. Para que mais o crente precisa estar forte na presença de Deus? Para vencer as calúnias, para vencer, aleluia, 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 as acusações. Chega a presença de Deus. O crente não se torna um crente forte, mas com a presença de Deus, o crente passa pelas águas, passa pelos rios, passa pelas chamas, pelo fogo e não se queima, porque a presença está com ele, a presença é com ele, a presença é com ela, a presença de Deus nos faz fortes. Tinha tudo doutrinário que eu saí, meus irmãos. Recebendo a pregação do meu pastor, dada de Deus ao coração dele, aqui do estado da Paraíba, na minha adolescência, porque eu não deixava que ele estava no culto da doutrina, e nos demais, para o culto da doutrina, eu olhava mais. Aleluia. Você pega uma pena de árvore e sopra ela sai voando, peninha, não sei se eu pego não. Ela sai voando. Era assim que eu me sentia na presença de Deus, ouvindo a palavra dele, sendo pregada pelo meu pastor, no culto doutrinário, que também não deixaria de ser no dia de terça-feira, aleluia, lá nos meus 16 anos atrás. É tão maravilhoso o crente estar leve, tão maravilhoso o crente estar leve, porque o vento do Espírito sopra nele, aonde quer, aonde quer. O vento do Espírito sopra sobre ela, aleluia, leva ela para onde quer, porque ele escuta a voz de Deus, porque ela escuta a voz de Deus, aleluia. Mas um crente carregado, pesado, uma crente carregada, pesada, aí eu sinto nada, mas que eu oro, mas não sinto nada, mas que eu jejum, mas não sinto nada, mas que eu leio Bíblia, mas não sinto nada, mas que eu vou lá buscar a Deus, mas não sinto nada. Irmãos, eu já, aleluia, enfrentei, louvado seja Deus, situações de igrejas pensadas, aleluia, igrejas pensadas, no meio de crentes pesados, mas quando a presença de Deus chega, aleluia, e começa a tomar lugar, começa a tomar o ambiente, e o povo dá ouvido a essa voz, e o povo dá ouvido a essa palavra, aonde estiver o peso, aonde estiver o problema, o peso vai sair, o problema também vai sair, porque a igreja, ela tem que se envolver no meio da chama, no meio do fogo. A igreja, ela tem que receber poder e fogo do céu. Aleluia. Nós temos 10 pontos fundamentais a falar e até agora só falei um. Porque a presença de Deus, quando está na nossa vida, aleluia, nós não somos, aleluia, debilitados nem fracos, aleluia, nem estamos desapercebidos, ninguém fica desapercebido nem desapercebida, porque a presença de Deus nos faz forte e nos orienta a andar
Deus conhece a nossa vida. Cristo sabe a tua história de vida. Aleluia. Que não és, aleluia, morno, não és frio, não és morno. Cristo sabe a tua história de vida. Que não és morno, não és frio, mas és crente, crente, crente. O que chama acesso, o piado, o velho, o fogo, o velho do vazio. Cristo, meus irmãos, ele opera de tamanha maneira na vida de pessoas que já têm se rendido a Ele, de corpo, de alma e de espírito. Pois não somos mais mornos, não somos mais frios, mas somos crentes, 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 crentes. Não somos a igreja Laodiceia. A igreja Laodiceia, aleluia, seria uma igreja rica, uma igreja cheia de bens material. Mas a igreja Laodiceia, aleluia, havia muitos irmãos amorosos, muitos irmãos frios, aleluia. Mas lá na igreja Filadélfia, a gente encontra os crentes quentes, crente, crente, crente. A Deus é bom, está os crentes quentes aqui, ó. Está os crentes quentes aqui na Filadélfia. Como o Senhor dizia para mim, pastor, aleluia, é a única que ainda está assim. Aleluia. Eu sei que ela exagerou, porque tem outras igrejas que também pregam a verdade, pregam a palavra. Aleluia, pregam a santidade. Mas ela dizia assim, ó, a única que está assim, vivendo na santidade, buscando pelo Senhor. E quando aparece qualquer coisinha aqui, o alimento, o Senhor repreende, vai logo, aleluia, para a disciplina. É a única, pastor. A igreja que eu estou indo aqui é uma igreja, louvado seja Deus, que louvado seja todo o seu filho que está decidido, está dessa forma, dessa maneira. Aleluia. E quando eu chego na Deus e agora, a coisa é diferente. Aleluia. Eu disse para ela, fica logo lá na Deus e agora, que está deixando ir na tua igreja para Deus e agora, fica logo uma vez na Deus e agora, porque lá tu vai. Louvado seja Deus, sentindo em céu, está sentindo bem. Mas na igreja da senhora está em quer Deus e amor do que a tua própria igreja, gente. Louvado seja Deus. Nós não podemos estar divididos em dois pensamentos. O que não pode ser, aleluia, morno ou meio frio, ele tem que ser quente. Aleluia. Oh, nós temos que termos equilíbrio, temos que sabermos o que queremos ou aquilo que não queremos. E ela disse a igreja dos irmãos, sempre eles recebem muita coisa, porque, aleluia, louvado seja todo o Senhor, também tem muitos irmãos e outros ministérios também que são certos. Aleluia, que não andam como alguns andam, que não mentem como alguns mentem, que não enganam como alguns enganam. E não precisa ser nem pelear, não. Tem gente também verdadeira lá em outro ministério. E às vezes as pessoas até exageram, acham que a igreja vai morar no céu. Não. Louvado seja todo do Senhor, que vai morar no céu são os crentes lavados, regredidos, redimidos, os crentes, aleluia, que deixaram a prática pecaminosa lá do mundo, as pessoas que deixaram a prática pecaminosa, que faziam lá fora do mundo, e hoje não vivem para si mesmo, mas vivem para Cristo, vivem para o Senhor, e são, aleluia, pessoas crentes, pessoas avivadas, pessoas que buscam a santidade e estão se preparando
aleluia, não estão entendendo mais aquilo que realmente Deus quer com ela, aquilo que realmente Deus quer com ele. Deus quer, meus amados irmãos, que nós busquemos a Ele enquanto é Deus. Deus quer que nós o busquemos enquanto possamos achá-lo, aleluia. É tempo de buscar, é tempo da igreja do Senhor se prostrar perante o Deus eterno, o Deus maior, porque Jesus veio buscar um povo especial, zeloso e de boas obras. Jesus veio buscar este povo, aleluia. Os que confiam no Senhor serão como os que não, mas permanecem para. Aleluia. Então não temas, se vierdes a passar pelas águas do mar vermelho, se vierdes a passar pelos rios, aleluia, o rio Jordão, não temas, se vierdes a estar no meio das chamas do forno ardente lá na fornalha, não temas, porque a presença de Deus está com você em toda hora, em todo tempo. Deus está com você, a presença dele é com você. Deus sabe de tudo da nossa vida e nunca nos deixará. Ele sabe de tudo da nossa vida e nunca nos deixará. Terceiro ponto, Deus sabe de tudo, meus irmãos, da nossa vida e nunca nos deixará. Deus sabe de tudo da nossa vida e nunca nos deixará. Às vezes a gente quer ocultar alguma coisa de alguém, e ocultamos mesmo do homem, ocultamos da mulher, ocultamos do obreiro, ocultamos do obreiro alguma coisa da nossa vida, aleluia, porque nós temos essa tendência em ocultar nosso próprio erro, em ocultar nosso próprio pecado, em ocultar, aleluia, o nosso delito ou a falha nossa. Nós temos essa tendência, o ser humano tem essa tendência de esconder os seus próprios erros, aleluia, mas nós ocultamos de pessoas, seres humanos, louvado seja Deus que somos, mas de Deus ninguém oculta nada, de Deus ninguém oculta. Deus sabe de tudo da nossa vida, Deus sabe até quando nós ganhamos, Deus sabe até o número do calçado que nós calçamos, Deus sabe até o que mais, até quantos fios de cabelo há na nossa cabeça. Aleluia. Oh, glória. Quando aquela mulher disse, meu marido, aleluia, Jesus disseste meu marido, porque tu já tiveste 5 maridos, 5, e nenhum é teu. Aí agora vejo que tu és profeta. Agora eu vejo que tu és profeta. Ninguém oculta nada do Senhor. Ninguém oculta nada. Deus sabe de tudo da nossa vida. Mas nem podemos ocultar uma coisa, porque a natureza do homem, aleluia, tem essa tendência de ocultar as coisas, esconder as coisas dos olhos do pastor, dos olhos dos obreiros, dos olhos de um, dos olhos do outro, aleluia, dos olhos dos maiores da nossa igreja. Mas, aleluia, de Deus ninguém oculta nada, de Deus ninguém oculta nada. Haverá uma prestação de conta, aleluia. Vamos ter que prestar conta de tudo, meus irmãos, de tudo, daquilo que se ocultou e não confessou, daquilo que, aleluia, pecaram, transgrediram e não confessaram, esconderam. Haverá uma prestação de conta, haverá uma prestação de conta. O tribunal de Cristo vai chegar, Ele que vai julgar as nações, Ele que vai julgar a nossa vida, Ele é maior e Ele sabe de tudo, dele ninguém esconde, Ele sabe de tudo da nossa vida. É tão maravilhoso saber que Ele está conosco nas águas, nos rios, no fogo. Aleluia. Ponto 4.
O povo de Deus, na sua simplicidade e também na sua humildade, é cheio do Espírito Santo. Corre em busca da coroa da salvação. Aleluia. O povo de Deus, na sua simplicidade, humildade, é cheio do Espírito Santo e correm em busca da coroa da salvação. O povo de Deus, na sua simplicidade, na sua humildade, aleluia, correm em busca da coroa da sua salvação. Nós não podemos perder essa coroa. Nós não podemos deixar que essa coroa escape de nós, porque quem perder a coroa vai para um lugar de sofrimento. Quem perder a coroa vai para um lugar de tormento. Quem perder a coroa vai para um lugar de dor. Aleluia! Glória a Deus! E se o crente adulterar e não confessar, pode perder a coroa. Se o crente fornicar e não confessar, não arrepender, pode perder a coroa. E se o crente anda mentindo e não quer perder, pode perder a coroa. E se o crente, aleluia, troca, vende, troca, aleluia, não paga, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, alguns dizem acorda, né? Pode perder a coroa, porque o falar do crente tem que ser sim e não. Se passar destas coisas, chão de procedência maligna, temos que fazer por onde não perdemos a nossa coroa. E o que é que eu tenho que fazer, pastor? Aleluia, temos que ser prudentes. E o que é que eu tenho que fazer, pastor? Temos que vigiar. O que é que eu tenho que fazer, pastor? Para não perder a minha coroa, tentamos ser fiel até o fim. Aí a Bíblia vai dizer: e dá-te a coroa da vida. Esta palavra dá-te, ela faz na traço de traço e a coroa da vida. Só ser fiel, e aí receberemos a coroa da vida, e logo a vida eterna. Para sempre moraremos com o Senhor, para sempre estaremos com o Senhor, do lado do Senhor. Aleluia, nós com Ele conosco. Aleluia, a igreja com Ele e Ele com a igreja. Glória, em corpos, João Batista, em corpos transformados, semelhante ao do Senhor. Aqui em cima da terra ou na terra, homem se corrompe, a mulher se corrompe, o homem se vende por dinheiro, aleluia, se deixa ser comprado, semelhante, louvado seja Deus, a Balaão que foi comprado por Balaque, aleluia. Mas lá no céu não tem mais corrupção, não. Lá no céu não tem mais aquela de querer massagear ego, primeiro na igreja, de alguém da igreja, não. E aqui em cima da terra ou na terra, qualquer que faz tal coisa não está andando, aleluia, nos princípios da palavra, porque a palavra de Deus não é para massagear ego, não é para passar mal no pecado, não é louvado seja o nome do Senhor, para amar mais a um e aborrecer mais o outro, não. A palavra de Deus nos dá recaudos para amarmos a todos, assim como Jesus nos amou primeiro. Aleluia. Quinto ponto: nos santifiquemos perante o Senhor Jesus. Nos santifiquemos perante o Senhor Jesus, orando sempre. Orando sempre. Oração legítima, oração verdadeira, oração do fundamento, oração para propósito, oração para abençoar o filho da irmã do só não darei da prisão que está preso, oração para libertar a filha da irmã, o filho do irmão que está amarrado com aquele tato, aleluia, preso por vilões do mar das drogas.
orar mais. Depois de repetições de palavras. Aleluia. Temos que orar com o propósito. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando se ora pelo propósito, aleluia, com o propósito para que Deus abençoe. Aleluia, alguém da esquerda, alguém da direita, alguém que está próximo de nós, o Senhor vai atender aquela oração e vai abençoar. Vai abençoar. O povo de Deus na sua simples. Porque nos santifiquemos perante o Senhor Jesus, orando sempre. Como eu já vos falei, Tessalonicenses vai falar 5:17 para mim. Orai sem cessar. Então quem que está guardando lá, louvado seja Deus, o frango lá, guardando a carne, guardando a verdura e orando. Glória, aleluia, Jesus é bom demais. Oh, glória a Deus, manda fogo, Senhor. E sem olhar na faca, o peixeiro está batendo. Daí a pouco eu vou guardar por Deus. Aí tem que orar sem cessar. Então não decrete a Bíblia de forma errada. Então você vai estar na sua moto orando de olho fechado. Jesus me abençoa, me dá livramento. Como de olho fechado? Ela está dirigindo, orando de olho fechado. Louvado seja o nome do Senhor. A oração, meus amados irmãos, sem cessar tem que ser feita. Louvado seja o nome do Senhor, sim, mas temos que interpretar a palavra de Deus, orando em súplica. Louvado seja o nome do Senhor no Espírito em todo o tempo. Mas a Bíblia diz: e vigiando, aleluia, nisto. Glória a Deus, porque tem crente que quer ser crente demais, quer ser santarrão demais, às vezes quer ser santarrão, mas já eu abro a boca aqui, o que eu quiser nesse lugar. Eu não tenho nada a ver com carregar com patão da glória, meu Deus. Deus é lindo, claro. Eu prego aqui, prego lá, prego todo canto. Gente, o crente tem que ter vigilância. Há lugares que a gente não pode ter nossa boca para pregar, para orar em voz alta. Nós temos que ficarmos no Espírito, orando no Espírito sem cessar. Oh glória, já me deparei com irmãos, até dizer, olhando me mata, eu falo tudo, eu prego. E se me atribular, eu chamo de diabo, chamo de Satanás, não tem problema não. Se quiser me dar para fora do serviço, pode mudar, eu quero morar no céu. Crente descontrolado é crente descontrolada. Aí perde o emprego, perde o serviço. Aí vai me ligar um, me ligar outro. Vai depender de um, depender de outro. Aí diz: Deus abriu e Deus fechou. Não, Deus fechou não. Quem fechou foi a própria pessoa. A própria pessoa que fechou a porta. Porque o diabo vai levantar contra o crente aonde ele estiver. Aonde ela estiver. Aleluia. Ele sempre levanta para não desfocar. Mas o crente tem que estar vigilante. Aleluia. A oração como Jesus estava. Nós estamos Jesus. Claro que não. A gente somos, aleluia, o povo simples de Deus. A noiva do cordeiro simples. Mas também somos a igreja prudente que anda como uma serpente. Aleluia, olhando e vigiando em todo o tempo para o bicho do inferno. Aleluia, não fazer com que nós nos escandalizemos. Oh, glória a Deus, Deus está conosco nas armas, nos rios, no fogo, mas nós temos que saber nos comportar. Aleluia, dentro do espaço. Aleluia, que nós estivermos em todo qualquer lugar. Porque crente olhado, crente observado, o crente é vigiado. Glória a Deus! Diga glória a Deus! Glória a Deus! É bacana, nós queríamos dar uma barriada. Às vezes, claro, o crente tem que ser ousado, porque às vezes tem pessoas que põem olho demais em cima da gente. Vai ter um momento que você vai ter que dar uma chicotada ali a alguém, porque é o Espírito Santo que ele toma. Como hoje, estava com o saco de carvão nas costas, esse saco de carvão grande, passando para outra casa que eu estou morando, ainda está carregando coisa, mas 3 vezes se é carvão, eu estou pensando em matar um boi para
crescer, que o Senhor faça prosperar. Senhor, eu quero ser mais do que meus irmãos, do que minhas irmãs, eu não quero ser mais do que ninguém, aleluia, mas eu tenho que administrar o que o Senhor me deu hoje, o que o Senhor me deu, abençoa, põe a tua mão, Senhor, aqui junto com a minha. Eu não quero ser mais do que ninguém, mas o Senhor me deu, me ensina a administrar, oh glória, porque eu sei, Senhor, que lá atrás eu sofri muito, meu pai dizia, passei por isso, passei por aquilo, não apareceu ninguém para me dar uma bolacha, Senhor, aleluia, mas eu estou aqui com a minha mesa multiplicada, com os meus mantimentos multiplicados, com a farinha da minha panela multiplicada, com o azeite da minha botija multiplicado, aleluia, para conceder, para dar, Senhor, para estender a mão a quem me pedir, Senhor. Isso é ser simples e humilde na presença de Deus, até tirar o pão da boca e dar para o próximo. Porque lá na frente a gente não sabemos com que nós vamos se deparar. A vida é cheia de muitas rodas gigantes, irmãos. A nossa vida é cheia de muitos encontros e desencontros. Então a gente estende a mão hoje para José. Aleluia, eu creio na Senhor. E lá na frente alguém vai estender a mão para a gente. Lá na frente alguém vai estender a mão. Quando eu chego numa região para assumir, eu sempre levanta um, levanta outro. Aleluia, para nos direcionar para uma casa, nos direcionar para um bom supermercado, para comprar, para um lugar, para outro, nos direciona até no seu próprio automóvel, seu próprio carro, nos pega na igreja, nos leva em casa. Louvado seja o nome do Senhor. Essas pessoas, elas são caridosas, elas são amorosas, elas não querem nada, não querem ser ajuda com gasolina, não querem ser ajuda com nada. Sei que carro não anda com água, mas quantos irmãos e irmãos da fora da igreja pegava pastor, pegava os filhos, pastor, pegava até os irmãos dentro da igreja, carro grande assim, carro de 17 pessoas, quando passava nos pais, deixando os irmãos. Não é todo mundo que faz isso, é quem Deus designa. Louvado seja Deus para fazer tal, para estender a mão, porque quem estende a mão hoje aqui, lá na frente vai estender as mãos para nós. Se você tiver a mão de vocês, das ovelhas que Deus me confiou e eu estendi a mão para vocês, lá na frente a mão de Deus será retirada de mim, da minha casa, da minha família. Mas se a minha mão eu coloco para ajudar vocês, ajudar a obra de Deus, lutar como pastor e não mercenário, aleluia, lá na frente Deus vai ser comigo em meio aos mercenários, em meio aos imperadores, em meio aos lobos, em meio aos traíra. Deus vai ser comigo, porque quando a gente quer tomar uma obra muito grande, com muitos membros, com 100, com 200, existe todo tipo de gente com todo tipo de comportamento. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando eu aprendo a abençoar dentro de uma igreja onde tem um povo pequeno, um povo minúsculo, eu aprendo a estender a mão, Deus vai ser comigo lá fora no meio de uma grande multidão, de muita gente, de um povo numeroso, porque Ele é dessa forma. Deus é assim, meus irmãos. Deus trabalha desse jeito. Aleluia, minha mãe falou. Alguém pode ter até como imitar todo mundo, né? Louvado seja Deus, mas eu pego as coisas boas. Uma mão lava a outra. Jesus foi lavar os pés dos discípulos. Eu chego para dirigir uma região com 10 igrejas próprias, 7 e mais 2 igrejas próprias. E aí eu vou conhecer a última igreja da sede própria. Para a primeira igreja que era coligada a ela, 23 quilômetros. Para a segunda igreja coligada a ela, 43 quilômetros. Chego na última igreja na cidade de Pilar, cidade de Alagoas, Maceió. Aí a irmã, alguém tudo de cara, dos membros. Olharam para mim, olharam para minha esposa, eu tenho 33 anos de idade, hoje eu estou com 43 anos, vou fazer 44. E vocês gostam da gente? A gente são tudo velho. Vocês gostam de velho? Eu disse, irmã Isabel, um dia eu vou ficar velho também. Então, se eu não estender as mãos para vocês, lá na frente vai faltar quem estenda a mão para mim. Lá na frente pode faltar, não falta. Eu estou pregando isso para vocês, meus cabelos estão subindo aqui. Eu não estou aqui só, eu estou tomado pelo Espírito Santo. Eu estou tomado pela palavra
você disse, faz o quê? Olha aqui. E eu disse para ela, eu e minha esposa na época estava o quê? 33 menos 5? 33 menos 5? 33 menos 5, 28. 28. Minha esposa estava com 28 anos, linda. Está de Alagoas, você tem. Ele disse, essa aqui ela vai me amar até que o tempo estiver aqui, e quando a gente estiver distante, não amo vocês. Glória! Velhinha, maravilhosa. Até o dia de hoje eu tenho aquele carisma, aquele amor, querendo ver ela, mas é distante daqui para lá. Claro, passou o Recife, vai chegar para a grande cidade de Alagoas nesses dias, e vai caminhando e já vai chegar na cidade de Alagoas. Mas um dia Deus nos dá a oportunidade, porque tem gente que a gente quer ver, nos dá aquela saudade de Deus. Até o pastor passou aqui, o outro pastor, outro. Vários pastores, você ainda tem aquela saudade de Deus. E quando você rever aquele pastor, você se alegra. Porque foi alguém que te educou para caminhar na presença de Deus. Claro que as suas falhas e os seus problemas. Porque cada um de nós, pastores, temos as nossas falhas, temos nossos defeitos, mas temos também as nossas virtudes. Porque a pessoa só consegue enxergar as falhas e defeitos do pastor, mas não consegue enxergar as qualidades. Louvado seja o nome do Senhor, isso é fundamental, porque o ser humano nunca vai deixar de ter as suas falhas e seus defeitos. Mas também o pastor, o pastorador, aleluia, também terá suas qualidades. Terá suas virtudes. Se ele não chegar aqui, pastor, eu vou vir para Jesus tirar todos os problemas da minha vida. Eu não quero mais viver problema aqui em cima da terra. Eu vou ficar triste. Mas por quê? Porque essa irmã já quer morar no céu. Quer ir para o céu logo. Jesus leva ela para o céu. Leva ela para o céu. Não quer ter mais problema. Então tem que ir logo para o céu. O pastor estava falando hoje no podcast, pastor da nossa igreja, eu estava assistindo lá no gabinete pastoral, e eu peguei, é verdade mesmo. Se ele vai orar para Jesus resolver o seu problema, mas sabendo que, aleluia, todo problema da sua vida não será, não sairá não. Você recebe a bênção aqui, a vitória aqui, vai pedir direção a Deus para saber administrar, mas já se levanta um, levanta outro. Já quer ser agora, comprou um carro. Só quer ser, estava no presidente, agora está de moto. Só quer ser, estava de moto, agora está de carro. E o que é que a gente quer? A gente quer crescer. Está na bicicleta, vai para a moto, está na moto, vai para o carro. Só vamos para um avião, que a gente não sabe dirigir avião. Mas a igreja é inteligente, ela quer crescer, tanto no espiritual como no nacional. Claro, nós temos que procurar isso, irmão. Crescer na graça, segundo Pedro 3,18. Aleluia, no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Tratemos bem nossos irmãos, porque lá na frente nós vamos precisar de estender a mão de alguém para as nossas vidas. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aí Deus vai estar conosco na nossa entrada e na nossa saída. Hoje tem pessoas que comunicam com a gente e dizem, que saudade, irmão. Ai, que saudade da irmã José Cleide. Que saudade do pastor Evangelho. Pastor Beijo. A maioria das vezes é chato. Mas você, às vezes, não entende. Lá na frente você vai sonhar com o pastor. O pastor chato. Com o pastor isso, com o pastor aquilo. Todo pastor só quer o melhor para o seu pastorinho. Todo pastor só quer o melhor para os seus liderados. A gente não quer ver a igreja por baixo, na ruína, no fracasso, na decepção, de mão atadas. A gente quer ver a igreja brilhando. Aleluia. Diz que brilha de Deus, pastor. Então, o que é de Deus? Aleluia. O brilho, eu estou dizendo, o brilho do Espírito Santo, não é o brilho da vaidade, não, da pintura. É o brilho do Espírito Santo. A igreja tem que estar brilhando, reluzindo, cheia do fogo, do marido das chamas.
6. Transborde na presença de Deus e não olhe para trás por nada. Não olhe para trás, transborde. O 7. Nosso Deus é soberano. O que quer dizer soberano? Aleluia. Ele é a autoridade suprema. Suprema. Nosso Deus é soberano. Ele é a autoridade suprema. Aleluia. Glória a Deus. 8. Quando nós estamos vivendo a palavra de Deus, não damos escândalos para não pecarmos contra o Senhor. Quando nós vivemos a palavra de Deus, não damos escândalos para não pecarmos contra o Senhor. Uma pessoa chegou perto de mim, da minha esposa, e disse assim: ah, você está fazendo tão pintado? Não. Ela fazendo não, ele pintado aí não. Deixa ela de todo jeito. Desde a semana retrasada que eu pinto. Não, deixa de todo jeito. Eu sei que essa voz. Deixa de todo jeito, cada pau de toda maneira. Para depois poder falar. Pensa que a gente é de ontem ou de ontem? Nós somos, aleluia, de Cristo. E Ele nos educou a fazer assim. Quando entrar numa casa, não deixe a porta aberta, feche ela. Porque se você deixar a porta aberta, todo mundo entra. Então na nossa vida é dessa forma. Eu e depois aos igrejas a gente entra e a gente fecha a porta para que o diabo não entre. Quando ele vier, ele quer atacar. A gente entra e fecha a porta. Se ele quiser empurrar, segura com o cadeado, com o anjo ali já vai, e o bicho não vai conseguir arrombar essa porta. Aleluia! E se esse até arrombar, quer colocar dentro, aleluia, passar por cima da nossa vida, louvado seja o nome do Senhor, não adianta, porque os céus são a nossa testemunha. Louvado seja Deus, Deus nos conhece por dentro e nos conhece por fora. Pode levantar, quem quiser levantar contra um servo de Deus, ou uma serva de Deus que anda direitinho, pode falar mal, pode vender, aleluia, pode bater panela, pode fazer o que quiser, aleluia, mas você está na Bíblia, está na palavra, está na unção de Deus, está na verdade do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Estamos concluindo. O verdadeiro Deus não muda. Ele é o mesmo, o bom pastor, que dá vida pelas suas. Está vendo? Vocês entenderam? O bom pastor que dá vida pelas suas ovelhas. O verdadeiro Deus não muda, meus irmãos, nem se equivoca, isto não se engana. Ele é o bom pastor que dá vida pelas suas ovelhas. Glória a Jesus, capítulo 10 de João, Deus. Aleluia. Glória a Deus. ele dá vida pelas suas ovelhas. Nós temos visto, aleluia, todos os acontecimentos aparecendo, surgindo todo dia, toda hora no nosso Brasil, no mundo evangélico, no meio evangélico, na sociedade evangélica, aleluia, dentro do globo. Louvado seja Deus do cristianismo. E a igreja não pode recuar nem para a esquerda, nem para a direita. A igreja não pode dar lugar para a carne. Aleluia, ela não pode dar lugar para as fábulas. Ela não pode dar lugar, aleluia, para o mundo. Não pode dar lugar para Satanás. Pode perseguir, pode maltratar, pode querer arrancar nosso pescoço e jogar nossa cabeça fora. A igreja tem que dar ouvido à voz de Deus, porque o arrebatamento da igreja, aleluia, está para acontecer. O Senhor Jesus já está levando o cristão. Não já estão dormindo no Senhor, não já estão sendo guardados. Prepara-te, igreja, porque o noivo está voltando. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vivamos no caminho estreito. O último, vivamos no caminho estreito.